Então, gente, bom dia. Eu escolhi como tema para falar de conexões e escalas o ciclo da água nos municípios, que até o que o professor deu como sugestão aí no final como atividade. Eu vou falar sobre a questão das inundações, como é que ocorre na cidade, sempre está relacionando com o ciclo da água, como é que ocorre, procurando conhecimento prévio dos alunos. Pode passar, professora. Então, a habilidade que eu vou trabalhar é a habilidade 4, que é descrever o ciclo da água, comparando o escoamento superficial no ambiente urbano e rural, reconhecendo os principais componentes da morfologia das bacias e das redes hidrográficas e a sua localização no modelado da superfície terrestre e da cobertura vegetal. Pode passar, professora. Então, é interessante que o professor, no início, ele busque o conhecimento prévio do aluno. Então, ele sempre tem que estar entrando com aquelas perguntas para saber se o aluno ele entende algo sobre o ciclo da água. Porque, pelo contexto, essa apresentação seria para uma turma de sexto ano. Então, é para ele já ter um conhecimento prévio sobre, tendo em vista que eles trabalham antes, tanto na disciplina de geografia como em ciências também, o ciclo da água. Então, é sempre importante o professor estar questionando de onde vem a água, por onde ela circula, para onde ela vai, para tentar criar aquelas dúvidas ou despertar um conhecimento, saber se o aluno tem ou não conhecimento. Se ele sabe, se ele não sabe, se ele acha que sabe. É sempre bom ter buscar esse conhecimento prévio. Pode passar, professor. É importante também que o professora, ele investigue se o aluno consegue observar no município dele o ciclo da água, perguntando como você acha que ocorre o ciclo da água onde você mora. Sempre esperar. Como é turma de sexto ano, provavelmente eles vão dizer, acho que na minha casa tem um rio, deve começar por aí, ou quando a minha mãe está regando as plantas. Sempre está tentando buscar, porque isso é um conhecimento, e se a gente for associar a partir das respostas dele, minha mãe aguou na planta, eu acho que acontece, porque ela está regando, aí a evaporação, aí volta em forma de chuva. Então, isso é um conhecimento prévio que eles podem ter ou não. Então, é sempre bom estar investigando os alunos. Pode passar, professora. E aí, para identificar esse conhecimento prévio, também, além de criar, investigar, estar sempre perguntando, é importante que o professor ele passe atividades. Então, eu trouxe uma atividade que pode servir para identificar. No caso, seria completar a imagem com a etapa correta que está acontecendo na imagem de cada ciclo, se é evaporação, se é condensação ou precipitação. Que aí a gente vai entender se eles entendem ou não, ou tá sempre. É interessante também, eu não trouxe para cá, mas você pode colocar quando a água está fervendo no fogão, o que está acontecendo? É evaporação, é condensação, é precipitação? E a chuva é o quê? Sempre vão estar trabalhando com isso com os alunos para saber se eles realmente estão entendendo como funciona esse ciclo. Então, essa seria uma atividade sugestiva. Pode trabalhar também várias outras. E aí, aquele, no caso, seria o conhecimento prévio que eu ia buscar dos alunos para introduzir o novo conhecimento. Pode passar, professor. Que seria a diferença de absorção da água no campo e na cidade. O porquê que é diferente, quais são os fatores que contribuem para que haja essa diferença. Aí eu poderia colocar, na zona urbana, a vegetação foi substituída por superfície impermeável, seriam os asfaltos, as calçadas, os prédios. Aí os edifícios ele limita a ação do calor, ele limita a ação dos ventos, e com isso vai surgir nas ilhas de calor, e a gente sabe que o processo do ciclo da água é influenciado pelo calor, então provavelmente na zona urbana vai haver uma maior evaporação e haver uma maior chuva, precipitação, o que vai ocorrer uma inundação nesses locais e a água vai acabar vazando e não tendo para onde ir, o que causa esse processo. Toda essa problemática das cidades, que a gente vê bastante aqui em Teresina, pode estar até trazendo para a realidade do aluno, no seu bairro, aqui em Teresina, qual lugar corre mais inundação? É lá no Nossa Senhora de Fátima, lá perto da UFP, lá na frente, sempre está trabalhando isso com eles. E diferenciar a zona rural. Tem muita vegetação, sem edifício e boa permeabilidade, tendo em vista que não tem asfalto, sempre não é asfaltada, não tem prédios, tem muitas árvores, aí, e a temperatura é menor.
Então, tudo isso vai influenciando e vai criando uma diferença de absorção da água, tanto no campo da cidade. A gente vai começar a trabalhar isso com os alunos, para eles irem entendendo. Pode passar, professora. E aí, no caso, eu trouxe uma imagem, que é sempre importante. Principalmente, eu acho que no sexto ano tem muita questão da imagem, para eles estarem entendendo como que ocorre. Então, eu trouxe aqui uma imagem do livro do Telares, do sexto ano, que seria a diferença da absorção da água do campo da cidade. Então, tem toda uma estrutura, porque sempre está buscando criar uma discussão entre o professor e o aluno, para ver se ele está ou não conseguindo entender e absorver aquele conhecimento. Pode passar. E aí, como atividade final, para introduzir esse novo conhecimento, eu dei como sugestão que o professor ele possa pedir ao aluno que observe no seu bairro. Aí a gente vai trabalhar com a realidade dele, o que é bem importante, porque ele vai começar a entender. Não, assim, aplicado ao livro didático, mas trabalhando na sua realidade. Então, ele trabalha com o seu bairro, como ocorre essa absorção da chuva, com essa característica. Se a gente tem que observar se a rua, minha rua é asfaltada, não, minha rua é de calçamento, não, é de chão batido. E, a partir disso, eles possam produzir desenhos sobre essas ruas, e aí, com esses desenhos, voltando para a sala de aula, eles criem uma discussão, e aí vai gerar uma discussão, um debate. Minha rua tal é assim, então, quando chove, alaga, mas a minha rua, ela é de calçamento, então não tem não alaga tanto assim, porque a água infiltra mais rápido. Então, é toda uma questão. E aí seria minha apresentação, minha sugestão de atividade para trabalhar com o sexto ano, conexões e escalas. Pronto, professora. Obrigada, Eduarda. Então, como a gente sempre trabalha aqui na oficina, né, a gente tem atividades, sugestões de atividades para as 4 séries, né, os quatro anos finais do ensino fundamental. Então, Eduarda apresentou essa atividade, essa sugestão, né, para o sexto ano, lembrando que o sexto ano é aquele momento de transição dos anos iniciais para os anos finais, né, do ensino fundamental, e a gente tem ali, no quinto ano, uma presença muito grande da disciplina de ciências, né, trabalhando com temas relacionados à natureza, e muitas vezes há uma certa confusão, né, que as crianças fazem, não por elas, né, mas por conta da quantidade de conteúdos que se repetem, né, uma certa confusão a respeito desse conteúdo, né, muitas vezes ele diz para a professora de geografia, a professora de ciência já trabalhou isso, né, então é sempre bom a gente lembrar que a professora de ciência trabalha, sim, esse conteúdo, mas ela tem uma perspectiva diferente do que nós iremos trabalhar, né? Nós da geografia vamos abordar essa possibilidade de construção de um pensamento a respeito do espaço de vivência desse aluno. Então, é um direcionamento um pouco diferente do direcionamento que a professora de ciências vai dar, né? Ela vai ter um olhar mais voltado para as questões relacionadas a fatores especificamente naturais, né? E a geografia, ela vai abordar os fatores naturais, mas ela tem essa perspectiva de compreensão de como esses fatores são trabalhados pelo ser humano, como o ser humano convive com esses fatores naturais e o que isso causa na construção do espaço geográfico, né, do espaço construído por nós. Então, esses aspectos a gente sempre precisa estar chamando a atenção para que as crianças não pensem que elas estão tendo um conteúdo repetido. Então, quando o professor de geografia no sexto ano, ele não dá essa dimensão geográfica para determinados conteúdos, né, pode causar essa impressão nas crianças. Não é sempre importante estabelecer essa forma de pensar geográfico, que está relacionado com as conexões e também com a escala, né? Então, quando você estabelece essa discussão, o rural e o urbano, né? Como a água no rural funciona e como no urbano ela pode ser alterada. Em qual desses dois lugares a ação humana é maior, é no urbano ou no rural? Então, esses aspectos
são importantes para dar essa dimensão, né, de ampliação do conhecimento que as crianças vão adquirindo ao longo do processo de escolarização ao trabalharem com a nossa disciplina, né, com a geografia. Alguém gostaria de comentar ou fazer perguntas? A palavra está facultada para vocês. Tranquilo? Professor Façanha? Priscila? Tudo bem, gente? Tá tranquilo, então? Vou considerar como tranquila a compreensão, né? Ninguém está se manifestando. Pronto. Então, nós vamos passar para a segunda apresentação. Ok, gente, obrigada aí pelo retorno. Fiquei aqui meio no vácuo um períodozinho, um tempinho. Bom, então vamos passar para a nossa segunda apresentação, que vai corresponder às séries posteriores, né? Sétimo, oitavo e nono. Então, eu queria convidar o Pedro Elton, que é o nosso bolsista, que vai fazer essa outra sugestão de atividades para trabalhar com a temática conexões e escalas. Pode iniciar, Pedro. Primeiramente, bom dia, né, para vocês, pessoal. Espero que depois dessa maravilhosa palestra do professor Passanha, o dia de vocês tenha ficado um pouco melhor, né? Então, nessa oficina, a gente vai trabalhar os aspectos relacionados à questão da formação territorial do Brasil. Pode passar, Vitória. Então, como exemplo para essa oficina, né, caso o professor ele vá trabalhar com essa habilidade, ele pode seguir essa linha de raciocínio que vai ser apresentada a vocês. Então, ele pode seguir essa metodologia, né, que vai visar construir no educando um aspecto que o professor falou, né, na palestra dele, que é a questão do pensar espacialmente. Então, como nós estamos trabalhando à luz da teoria da aprendizagem significativa, o professor deve observar alguns elementos. E um dos elementos que é de extrema importância dentro dessa teoria e que o professor pode levar, ele pode levar ele tem que levar em conta no processo de construção da sua prática educativa, são os conhecimentos prévios, né? Voltando sempre já que a gente trabalha dentro da aprendizagem significativa, né? Porque os educandos eles já têm sobre essa temática que ela vai ser trabalhada e também discutida dentro da sala de aula. Então, essa habilidade da BNCC, que ela foi alvo da construção dessa oficina, ela visa analisar, né, a influência dos fluxos econômicos e populacionais na formação socioeconômica e territorial do Brasil, compreendendo os conflitos e as tensões históricas e contemporâneas. Então, como o professor pode analisar o conhecimento prévio dos educandos dentro dessa temática? Essa seria uma pergunta inicial, né? E para você fazer isso, dentro da luz da aprendizagem significativa, não precisa ser necessariamente uma coisa muito complexa, né?
não precisa ser uma coisa muito complexa, pode ser uma coisa simples. Então, o professor, ele pode analisar o conhecimento prévio que esses alunos têm sobre essa temática que vai ser trabalhada, ele pode, por exemplo, fazer algumas perguntas aos educandos. E com base nas respostas, ele vai ter um quadro geral sobre o conhecimento prévio dos educandos dentro dessa temática. Então, só para você ver como é interessante o professor, se ele for trabalhar do ponto de vista da teoria da aprendizagem significativa, né, for seguir os passos dos elementos dentro da teoria da aprendizagem significativa, e um dos elementos dela é importante, é o conhecimento prévio, não precisa ser uma coisa muito robusta, que nem alguns educadores, nem alguns professores, eles pensam. Tem como você trabalhar dentro da ótica da aprendizagem significativa, e isso pode ser feito de uma maneira simples, né? Você fazer de uma maneira simples. Eu estou falando isso porque, às vezes, isso é um impeditivo que alguns professores eles colocam para eles trabalharem dentro da teoria da aprendizagem significativa. Eu penso que é uma coisa muito robusta, muito complexa de ser feita. E tem como você saber do conhecimento prévio dos educandos de uma maneira de uma maneira simples, né? Então isso tem que ser pontuado. Então a construção e objetivo, mas isso não quer dizer que não tem que ser muito bem elaborado, né? Então, por exemplo, a construção e objetivo das perguntas, elas vão merecer um cuidado especial da atenção do professor, já que por meio dela e das suas respostas, o professor ele pode direcionar e fazer alguns recortes dentro da escola e também mostrar os elementos principais, ou seja, que são chaves para que o aluno entenda os agentes e fatores que atuaram ativamente na construção do território e espaço geográfico brasileiro e relacionar com isso os seus conflitos. Então, por exemplo, essa primeira pergunta que eu coloquei aqui para vocês, né? Aqui para mim está da esquerda para a direita. Enfim, esses balãozinhos amarelos. Com a resposta dela, o professor ele pode construir a sua prática educativa nessa habilidade da BNCC e em outras que trabalhem a cartografia. Porque, por exemplo, com base na resposta do educando, o professor vai ter uma noção se ele entende que o território brasileiro passou já por algumas modificações e essas modificações, tanto do ponto de vista das suas fronteiras, como nacionais, como também, por exemplo, estaduais. Então, isso é interessante para o professor até ele entender se o aluno entende que o território, essas fronteiras e tudo mais, elas não são limites fixos e imutáveis. Ou seja, que pode ocorrer uma transformação. Eu falo assim porque eu agora estou dentro do programa da residência pedagógica da UFP e eu vejo muito isso nos alunos, que é a questão do imediatismo. Então, às vezes, quando você está trabalhando com os alunos de geografia, você fala sobre algum elemento e ele entende, às vezes eles não veem que isso pode se transformar, que ocorre uma modificação. Então, dentro da cabeça, eu já percebi isso em várias disciplinas, não só na parte da cartografia, mas se você for falar, por exemplo, sobre tempo geológico, os alunos, quando você fala assim, uma coisa ocorreu há, sei lá, 100 anos, eles até entendem. Se falar, ocorreu há 200 anos, já fica um pouco complexo. Quando você chega para falar sobre milhares, ou então, em muitos casos, milhões de anos, aí o negócio já fica uma abstração muito grande. E isso, se a gente for analisar do ponto de vista da cartografia, tem muitos alunos que veem o território brasileiro, né, aquele mapa do território brasileiro, e acreditam que ele é daquele jeito, sempre foi daquele jeito, e que, por exemplo, não pode se modificar. Então, com base nessa pergunta, o professor pode ter uma noção sobre o conhecimento prévio que o educador tem sobre essa temática. Se a gente for analisar, por exemplo, na terceira pergunta, o professor pode observar que o aluno ele tem um conhecimento sobre os fluxos migratórios que ocorreram no Brasil ao longo também, dos seus fluxos econômicos. Então, com base nas respostas desses dois elementos, o professor, eu estou citando, no caso, só essa primeira e essa terceira pergunta, que está nesses balãozinhos amarelos. Mas, assim,
Então, com base na análise dessas perguntas, o professor ele pode planejar, né, melhor e fazer um recorte mais objetivo e que é elemental para que o aluno entenda a realidade presente dentro do espaço geográfico. Então, por exemplo, se quisermos entender quais são os principais eventos que foram responsáveis pela criação do território brasileiro, o professor deve se atentar a alguns que eles são espécie de alguns elementos que são chaves. Então, é interessante, até voltando ao que o professor falou, que até na nossa prática educativa a gente consiga fazer alguns recortes, né? E a gente também consiga fazer uma conexão muito mais coesa entre os elementos que estão sendo apresentados, então, em sala de aula. Pode passar. Então, por exemplo, se a gente for analisar do ponto de vista da formação do território brasileiro e quais são os seus principais eventos e que a gente tem que analisar durante o processo de formação, conforme está sendo colocado lá, que é pedido pela habilidade. A gente tem que ter uma noção que, desde o processo de descobrimento, entre aspas, né, do Brasil, e o seu processo de colonização, teve alguns elementos que eles ocorreram e que eles são de extrema importância para a gente entender, são chaves para a gente entender a formação territorial do nosso país. Porque assim, teve vários elementos que eles atuaram, mas com certeza esses três, como eu coloquei aqui para vocês, eles têm um papel muito importante, né? Se a gente for analisar do ponto de vista do território mesmo do Brasil. Primeiro deles, a gente tem a questão do Tratado de Tordesilhas, né? Foi o que ocorreu em 1494. Depois a gente tem esse, que foi o Tratado de Madrid, que com base nesse tratado, foi estabelecido lá, com base no último Possidete, né? As terras pertencem a quem os ocupa, que o Brasil, ele basicamente teve quase a configuração atual que ele tem hoje. E esse último, mais recente, que foi o Tratado de Petrópolis, de 1903, que foi que deu, por exemplo, a criação do Estado do Acre, né, que passou a fazer parte do Brasil. Então, do ponto de vista territorial, se a gente for analisar a dinâmica de construção do território brasileiro, assim, dos que são mais representantes, esses três, eles têm que ser colocados durante a apresentação da sala de aula de vocês, porque eles foram os que foram mais representantes do ponto de vista de território. Lógico que teve outros, alguns territórios que o Brasil ele acabou anexando, alguns territórios que eles acabaram cedendo para outros países, mas esses três, eles são de extrema importância para a gente entender hoje a configuração territorial, né, a configuração geográfica que o Brasil tem. Então, os alunos eles têm que ter noção disso, né? E, ao mesmo tempo, durante que ocorreram esses eventos, né, esses acordos que foram tratados, a gente também tem que analisar como é que estava, por exemplo, a dinâmica relacionada à construção do espaço geográfico brasileiro, né, do ponto de vista econômico, cultural, relacionando isso com os ciclos que estavam ocorrendo dentro dele. Então, por exemplo, nesse primeiro momento, a gente tem que observar, no primeiro momento do processo da colonização do Brasil, a gente vê que tem uma grande importância, né, sobre o ciclo do pau-brasil. A gente vê isso na questão da cana-de-açúcar e das drogas do sertão. Posteriormente, o ciclo econômico no Brasil e as transformações, elas começam a ocorrer em torno do ciclo do ouro. E, mais recentemente, isso já no século XX, a gente tem a questão do ciclo da borracha, que ocorreu. Então, é interessante até para o professor, dentro da sua prática educativa, ele mostrar como a construção do território, né, se a gente analisar, fizer uma relação entre esses eventos, o Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid e o Tratado de Petrópolis, a relação que esses elementos têm com a questão desses ciclos econômicos. E é lógico também o aspecto, se a gente for pensar aqui, das migrações que ocorreram para o nosso país. Até porque, e como essas migrações elas ajudaram a construir o território que a gente tem, né?
as características que a gente tem presentes dentro do nosso território. Então, assim, em cada um desses ciclos, se a gente for analisar, teve uma participação efetiva de alguns grupos, de etnias e tudo mais, né? Por exemplo, durante o ciclo do pau-brasil, a gente teve uma grande ciclo do pau-brasil, esse primeiro ciclo, a gente teve uma grande participação de portugueses, mas a gente também teve, por exemplo, a participação de franceses, a gente teve a participação de holandeses, né? Se a gente for situar aí, respectivamente, franceses ali na França, franceses ali no Maranhão, teve uma participação muito efetiva ali de holandeses, a gente teve uma participação bem interessante ali em Pernambuco. Se a gente for analisar o ciclo do ouro e depois o ciclo da borracha, a gente vê que teve alguns grupos de outros, também de europeus, que vieram para cá, para o Brasil, começaram a explorar, né, e se desenvolver, e que é lógico que cada um desses grupos que vinham para o Brasil, ao longo desses ciclos econômicos, eles traziam algumas características que eram únicas, por exemplo, da sua cultura e do seu modo como eles entendiam como deveria ser construído o espaço geográfico. E isso ficou impresso, se a gente for analisar hoje em diversas instâncias. Se a gente for analisar, por exemplo, do ponto de vista da economia, tem uma contribuição. Se a gente for analisar, por exemplo, do ponto de vista da nossa língua, a gente vê que tem uma contribuição. Se a gente for analisar, por exemplo, do nosso ponto de vista na nossa cultura, a gente também vai ver alguns elementos que eles são característicos desses povos que vieram para cá, para o Brasil, em contato, por exemplo, com os indígenas. E isso também se relaciona do ponto de vista da construção do espaço geográfico das cidades. Eu resolvi trazer esse elemento até por conta do professor Façanha. Então, pode passar, por exemplo, para o próximo slide. Então, se a gente for analisar essa dinâmica territorial no Brasil, né, como eu falei anteriormente, a gente tem aqui o que foi acordado no Tratado de Tordesilhas, né? Ele falava, por exemplo, as terras que estavam a leste seriam de Portugal, enquanto as terras que estavam a oeste, elas seriam, por exemplo, da Espanha. Então, essa daqui era a dinâmica que a gente tinha territorial do processo do Brasil. Então, o Brasil seria isso aqui. Quando a gente vai analisar isso já no Tratado de Madrid, aí o tratado pode passar. O Tratado de Madrid ele já tem uma configuração completamente diferente, né? Ele vai dar uma configuração do Brasil quase como a gente conhece hoje. E o Tratado de Petrópolis ele vai dar configuração, vai trazer, por exemplo, o Acre para o território brasileiro. Pode passar. Isso é importante para esses aspectos que eu falei aqui para vocês, é importante até para a gente fazer uma conexão, né, as conexões e abordagens. Que eu falei para vocês, ao longo do processo de construção, né, do território brasileiro e também dessas várias migrações, a gente teve a participação de vários povos, várias etnias diferentes. Então, eu vou adiantar aqui para vocês que essas imagens que eu estou trazendo aqui para vocês, todas elas são recortes de cidades brasileiras. Agora, vamos perguntar para vocês. Vocês acham que, por exemplo, com base nessas imagens, vocês observam a influência de alguns grupos étnicos que são diferentes? Se a gente for analisar. Porque, por exemplo, essa primeira imagem que está aqui, perto desse avatarzinho que eu coloquei, ela é uma imagem de Salvador. Se a gente for analisar essa imagem que está abaixo dela, por exemplo, é uma imagem muito característica na cidade de Blumenau. Esse teatro que tem aqui, no final, é o teatro, por exemplo, de Manaus. Essa igreja que está sendo mostrada aqui para vocês é a igreja de São Benedito, em Teresina. E essa última aqui, que está abaixo desse avatar, é um bairro na cidade de São Paulo, que o nome dele é Bairro da Liberdade, que
Então, é interessante, se a gente for analisar, que eu coloquei para vocês, né? Cada um desses povos, ao longo do processo de construção do território brasileiro, eles vieram para cá e eles trouxeram algumas das suas características, propriamente da sua cultura. E isso a gente vê muito no espaço geográfico das cidades. Então depende também do local onde você está. Por exemplo, se você for para a região sul do país, você vai ver uma grande influência do ponto de vista da construção, né, da arquitetura das cidades, de povos ali como alemães, italianos. Ali, por exemplo, na cidade de São Paulo, teve uma migração ali da Ásia, então você encontra alguns elementos da cultura, por exemplo, asiática. Aqui no Nordeste, a gente encontra muitos elementos como da cultura portuguesa. Se você for, por exemplo, ali no Maranhão, você vai encontrar alguns elementos da cultura francesa. Se você for ali, por exemplo, em Pernambuco, você encontra alguns elementos que são, por exemplo, da cultura holandesa. Isso, ainda assim, a gente ainda tem uma participação dentro dessas cidades, por exemplo, da cultura tanto negra, né, como, por exemplo, da cultura também propriamente dos indígenas. Então, isso é interessante para a gente entender esse processo que é de construção e de modificação, tanto do ponto de vista do território brasileiro, como também do ponto de vista dessas modificações socioculturais que acabaram ocorrendo. É interessante para a gente entender isso até por conta dos conflitos que eles ocorreram no passado e que eles ocorrem, esses conflitos entre fronteiras, né, entre países ou então mesmo entre fronteiras, por exemplo, de estados. É um fato que também acaba ocorrendo. Então, o professor, sabendo disso, ele pode colocar e levar para os educandos, né, em sala de aula para ser abordado dessa forma e, com isso, para ele poder trabalhar melhor essa habilidade. Então, dessa forma, o ensino de geografia é uma disciplina, né, que ele vai proporcionar que o aluno entenda e veja a construção e as transformações do espaço geográfico ao longo do tempo e dos fenômenos que ocorreram e ocorrem. Com despertar dessa percepção, o aluno pode notar que as suas ações e, por exemplo, da sua comunidade em que ele vive, tem importância e relevância na coletividade das ações tomadas. Com isso, além dessa aula apresentar e discutir os aspectos relacionados à construção e modificação do território brasileiro, ela também trabalha a cidadania e o sentimento de pertencimento dos educandos. Então, pode passar. Vitória? Então, para a atividade sobre essa temática, o professor ele pode solicitar que os alunos eles construam, né, um painel interativo que mostre o processo de evolução e contribuição dos diversos povos e etnias na organização do espaço geográfico brasileiro. Então, esse painel ele pode ser feito de duas formas. Essa atividade ela pode ser feita tanto para uma escola que tem acesso a alguns recursos tecnológicos, como, por exemplo, para uma escola que não tem. Se for, por exemplo, para uma escola que não tem, esse painel pode ser feito através de um cartão, papel madeira, que o pessoal chama. Pode fazer isso através de um papel madeira, onde você pede que o aluno ele traga alguns reportes, né, sobre esses povos e também principalmente sobre essas modificações do território brasileiro. Essa imagem ela é bem interessante que tem aqui, porque mostra justamente o processo de evolução segundo aqueles pontos que eu falei para vocês, né? O Tratado de Tordesilhas, o Tratado de Madrid, a gente tem o Tratado de Petrópolis. Então, é bem interessante até para eles verem essa modificação, né? Aqui na primeira imagem a gente tem isso, e essa modificação que ocorre, por exemplo, até dentro dos estados. Só para eles terem uma noção. Por exemplo, o estado do Tocantins ele foi criado após essa Constituição que a gente tem agora, Constituição de 88. Então, é interessante ele ver que ocorrem essas modificações, né, entre fronteiras, entre países, mas também pode ocorrer um rearranjo, uma modificação
entre estados, e que esses fatos, eles ocorreram no passado, eles também podem ocorrer no presente, né? E isso tudo influencia para que o aluno entenda que o espaço geográfico ele é dinâmico, pode ocorrer transformações, ele não é estático. E a outra forma como a gente pode fazer isso é usando o Padlet. E o Padlet vai ser abordado aqui pela Eduardo. Então, gente, Padlet, ele é um site online que a gente tem acesso e pode criar um mural virtual. Eu, particularmente, eu usei ele na época que eu fui bolsista do PIBID. Como foi a época de pandemia, a gente não teve acesso direto às escolas. Então, na hora dessas atividades interativas, a gente usou muito o Padlet para criar murais com os alunos. E Vitória, interrompe a apresentação, que eu vou apresentar aqui para eles. Eu vou mandar o link para vocês. Mandei aqui. Eu mandei o link no chat de um Padlet que eu já deixei pré-pronto. Vocês podem ter acesso, é só clicar, ele já está pronto. E aí eu vou compartilhar, mais ou menos dando um passo a passo de como ele funciona. Está compartilhando, gente? Sim, está. Sim. Então, gente, aqui é o mural, na hora que vocês podem entrar pelo link e ter acesso. Esse mural, ele é interessante porque ele acaba sendo virtual, onde o professor e o aluno podem estar alimentando, eles podem estar comentando alguma imagem, aí cria essa interação e pode ser feito de casa, o que é legal, que fica... É como se fosse tipo o Instagram, o Facebook, uma página virtual. E aí o aluno ele fica alimentando. Por exemplo, eu peguei algumas imagens que os meninos colocaram nos slides, aí fui colocando algumas. Aí sempre pode estar comentando sobre, por exemplo, aqui. Eu posso falar sobre formação do território brasileiro. Então, o interessante é que o aluno e o professor ele pode construir junto esse mural de forma que ambos alimentem tendo uma interação maior. E ele é bem fácil de ser criado. Você pode estar adicionando materiais aqui, por exemplo. Você pode adicionar assuntos, escrever sobre algum assunto. Ó. E publicar alguma coisa que vai aparecer aqui. Ou você pode estar colocando imagens. Tem aqui colocar imagens. Você pode ir para algum... Deixa eu ver se aqui é uma imagem. E aí vai carregar aquela imagem, você pode publicar, sempre está alimentando. Ele é bem interessante porque você pode fazer de casa de uma forma virtual. E se o aluno dá para fazer pelo celular, pelo computador, não tem essa limitação. E aqui vai ter, você pode compartilhar, adicionar pessoas, você pode fechar ele. Ele é bem interessante e ele tem um resultado bem legal. Alguém de vocês já utilizou ou conhece algum aplicativo? O Canva também é bem interessante para usar com esses murais, porque dá para ter acesso tanto o aluno como o professor, e acaba criando essa forma mais virtual, mais tecnológica, dependendo da escola, do acesso do aluno à internet, ao celular. Alguém já conhecia o Padlet? Ou outro aplicativo semelhante? O Antônio colocou que não. E ele é um aplicativo bem fácil de lidar, porque você pode fazer o login com a sua própria conta do Google, e ele não tem a versão paga, mas essa é a versão gratuita, e ele dá várias opções. Você pode criar mural, pode criar mapas conceituais, ele é bem interessante para essas atividades
tecnológicas. Então, assim, é interessante porque como essas atividades, né, que foram apresentadas agora são voltadas para o 7º ano, então as crianças do 7º ano já são adolescentes, já gostam de lidar com tecnologia, e aí contempla bem essa característica do alunado, e tem alguns também que gostam mais de trabalhar manualmente, né, que preferem, e aí dá para fazer o mural sem ser virtual, né, como o Pedro colocou anteriormente, né, pode ser construído ali. E a ideia é justamente que as crianças percebam essa interação, né, entre a presença humana e a construção do espaço, que o conteúdo novo que a gente quer trabalhar com eles, que é a formação do território, né? Então, essas observações relacionadas à presença humana no território, a alteração que os seres humanos fazem no território, né? Isso já deve estar bastante presente na estrutura cognitiva dos alunos do 7º ano, e aí a gente trabalha com o conhecimento prévio, né? Tenta trazer a construção desse conhecimento prévio para que o aluno possa aprender esse novo conteúdo que é abordado, e esses materiais que a gente constrói são o que a gente chama de organizadores prévios, né, que vai fazer essa aproximação. Vocês conseguiram acessar o Padlet que a Eduarda colocou aqui no chat? Sim, consegui. Certo. Então, é um exemplo, né? Vocês podem, com criatividade, pensar em outras possibilidades de trabalhar com o Padlet, né? E os meninos gostam muito, né? Já trabalhamos com eles, e eles se sentem proativos, vamos dizer assim, né? Eles procuram as imagens na internet, estabelecem a relação entre a imagem e aquela construção que a gente propôs a eles, né? Que nesse caso aqui especificamente, é a imagem de alterações espaciais, né? E aí eles, na explicação da imagem, eles colocam, né? Que imagem é essa, né? O que ela representa em termos geográficos, que construção espacial ocorreu ali, como era antes, como era agora. Então, esses aspectos bem interessantes que fazem com que a criança vá desenvolvendo essa capacidade, tanto de observar o espaço mais próximo, quanto pensar esse espaço como ele era anteriormente e como ele pode, né, se projetar também no futuro. Então, é bem interessante essa atividade, ela ativa bastante o cognitivo dos alunos. Alguém gostaria de comentar essas duas primeiras atividades? Aqui no chat, o Antônio disse que conhece o Canvas. Aqui está só o teu e-mail, a Djamile, é a DM Lígia, né? E não aparece o teu nome. Mas ela colocou que é uma ferramenta rica e interativa. Sim, ela é bastante interativa, os alunos se sentem bastante motivados em construir. Mais alguém? Pedro e Eduarda, vocês querem colocar mais alguma coisa? Não, professora. Então, muito obrigada. Sim, Pedro. Não, eu só queria falar assim, que a construção dessa oficina ela é bem interessante justamente para, nessa hora que já foi falado aqui, para o aluno entender essas modificações dentro do território e a participação que cada um desses povos teve, né, na construção do espaço geográfico que a gente vê os alunos encontram. Tá ótimo, Pedro. Então, muito obrigada, Eduarda, muito obrigada, Pedro, obrigada, Vitória, que construiu essas atividades junto com o Pedro. E agora a gente vai para uma terceira atividade que vai contemplar o 8º, 9º ano, né, que vai ser apresentada pela bolsista Viviane. Viviane, você quer que eu passe os slides? Você mesma vai passar? Queria que a senhora passasse. Tá bom, só um instantinho.
Pronto, Viviane, pode iniciar. Bom dia, gente. Eu vou apresentar sobre o tema globalização e mundialização, que vai abordar o 9º ano do ensino fundamental. E vai abordar a habilidade número 5, de conexões e escalas, que busca analisar os fatos e situações para compreender a integração mundial, econômica, política e cultural, comparando as diferentes interpretações tanto de globalização como de mundialização. Pode passar, professor. Para começar, é importante que a gente desvende o que o aluno já tem de conhecimento prévio e o que ele já sabe sobre, por exemplo, globalização, explorando o conhecimento prévio dos estudantes. Vamos explicar qual é o significado de globalização para poder poder fazer que eles lembrem do contexto que eles provavelmente aprenderam no 8º ano. De forma geral, globalização pode ser definida como a maior integração, intensificação entre países e aspectos em um processo que abrange aspectos políticos, econômicos e sociais, transformações no capital, na economia, nas transformações de transporte e de tecnologia também. Pode passar, professora. Esta aula tem a intenção de trabalhar temáticas sobre escala global e local, envolvendo empresas que atuam no nível global e que se adaptam na cultura local de países, a partir da análise de mancharge, imagens e gráficos. E, dessa forma, os alunos irão estabelecer relações de como uma empresa que se estrutura na cultura local dos países. Para a assimilação do conteúdo, vamos propor, como atividade final, um quadro com reflexões e um mapa mundi produzido por eles. Pode passar. Vamos começar contextualizando empresas que são do convívio do convívio deles, marcas que eles conhecem, por exemplo, a Nike, a Coca-Cola, a Apple, a Samsung, que são marcas que são muito conhecidas, principalmente no Brasil e no mundo. Vamos perguntar, instigar eles sobre onde eles entendem, o que eles entendem dessas empresas, onde essas empresas estão instaladas, qual é a origem, onde se iniciou, para que eles possam, para que a gente possa instigar o conhecimento prévio deles, que eles já têm sobre globalização. Pode passar, por isso. A marca que eu escolhi foi a McDonald's, mas o professor pode escolher qualquer marca global que se adapta na cultura local, que de conhecimento de todos os alunos ou da maior parte. Vamos começar contextualizando, perguntando se eles conhecem onde, que produto é esse, qual é o símbolo, se eles já foram num restaurante da McDonald's, se essa empresa só existe no Brasil, se eles sabem a origem dessa empresa, o que fazem lembrar eles dessa empresa, quando eles veem a imagem, o que fazem lembrar, por exemplo, eles vão falar dos Estados Unidos, que é muito comum. Pode passar, professora. Vamos começar pedindo que eles analisem essas imagens, por exemplo, da loja da Finlândia e da loja da Rússia. Provavelmente eles vão identificar as diferenças, por exemplo, das cores, que uma está vermelha, a outra está verde, a outra está escrita em outro idioma, um em inglês e outro em russo, para que eles possam identificar, instigar eles a refletir sobre por que mudaram a cor em um país e não mudaram no outro. Pode passar, professora. A gente vai pedir que eles mencionem quais diferenças que eles notaram em comparação às lojas brasileiras que eles já viram, ou que eles já viram na televisão e etc. Por exemplo, na loja da Finlândia, a cor vermelha foi substituída pela verde,
por causa que lá na Europa sofreu muito manifestações de produtos, muitos protestos de ativistas ambientais sobre que eles falaram que a marca não era sustentável. Aí, na tentativa de adaptar a cultura a esse não preconceito da marca não ser sustentável, eles mudaram a cor para o verde, para as pessoas verem que eles são saudáveis e etc. Pode passar. Pode passar, professor. Vamos fazer perguntas para que eles reflitam, para que teste mais uma vez os conhecimentos prévios que eles já têm de acordo com o conhecimento deles sobre a empresa da McDonald's. Vamos perguntar se eles já sabem que a McDonald's adapta seu cardápio visando atender os hábitos e gostos alimentares dos europeus, se eles já ouviram a expressão pensar globalmente e agir localmente, como e quando eles acham que essa expressão se aplica, e o porquê de eles ter mudado, deles ter mudado as cores justamente na Europa. Por que isso não aconteceu em outros países, só na Europa? Vamos fazer que eles reflitam e instiguem o conhecimento deles. Pode passar, professor. Vamos analisar uma charge que tem o intuito de levar o aluno a pensar sobre a marca McDonald's, sobre um símbolo de mundialização e globalização. Por que a McDonald's está instalada na maioria dos países, na maioria dos continentes, e vamos conversar sobre a atuação dela. Se ela é ou não um símbolo da mundialização, o que eles acham dessa charge? Pode passar. Vamos mostrar para eles refeições que só existem em certos países, que não existem em todos os países. Eles vão identificar onde as refeições apresentadas nas imagens são servidas e buscar relacionar se elas fazem parte da cultura local de cada país ou não. Por exemplo, o caldo verde só existe em Portugal, então a McDonald's aderiu essa comida típica só em Portugal, porque é uma comida que eles comem bastante, como o frango com pimenta na Indonésia. Pode passar. O arroz com legumes na Índia, a tortilha de milho, que só existe na Coreia do Sul, e o frango com mel, que só existe no contexto do Canadá. Por exemplo, eles vão observar o quão diversificado é o cardápio da McDonald's em diferentes países. Por exemplo, a gente pode usar também a contextualização aqui no Brasil, porque no Brasil é muito comum eles inserirem peixe no cardápio. Em outros países, eles não inserem em maior quantidade como no Brasil. Por exemplo, o McFish é feito de peixe, que é o merluza, que ele é encontrado em maior parte na maior parte na costa atlântica brasileira. E também outras opções que eles introduziram só no cardápio brasileiro, na cultura do Brasil, são o queijo coalho também, que é muito consumido no Nordeste, e outra opção é a picanha, que é um corte típico brasileiro, que o brasileiro mais gosta. E isso é uma forma deles se adaptarem à nossa cultura, como eles fizeram se adaptando à cultura desses países, desses alimentos. Pode passar, professor. Eles vão analisar também gráficos e tabelas, atentando ao número de restaurantes em cada continente. Qual é o continente? A gente vai perguntar para eles qual é o continente que eles percebem que a McDonald's está em maior quantidade, e eles estão em menor quantidade, quantos restaurantes tem, e etc., para instigar o conhecimento deles, para que eles assimilem de forma mais clara. Pode passar, professora.
E vamos abordar para eles um quadro de reflexões, para que eles escrevam as reflexões que eles tiverem de acordo com as imagens, com a charge e com gráficos. Vamos perguntar, baseado na discussão em sala de aula sobre o material, se eles concordam ou não que a empresa McDonald's é um símbolo de mundialização e globalização e que eles expliquem o porquê que eles constataram essas ideias. Também sobre a estratégia de adaptar o cardápio em destinos de países europeus e a mudança da cor da logomarca, que eles acreditam que foram ações necessárias, se eles acreditam que foram ações necessárias ou não e o porquê. O terceiro atividade vai ser o que eles pensam sobre a empresa de atuação global ter que agir localmente, seguindo a tendência de características da cultura de um lugar, se eles acham isso certo, se eles acham isso bom ou ruim. Pode passar. Um exemplo de atividade prática para usarem em sala de aula vai ser a produção de um mapa mundi. A primeira etapa vai propor que os alunos verifiquem, dentro do espaço de vivência deles, tipos de estabelecimentos comerciais e industriais, lojas, lugares que eles gostariam de ir, lugares que eles vão em maior frequência, que eles vejam na televisão, que eles veem na televisão, marcas que atuam tanto no âmbito global e local. Na segunda etapa, após a verificação do local escolhido pelo aluno, eles vão construir uma tabela de dados especificando um ou mais produtos ou serviços que estão presentes nesse local. Na terceira etapa, eles vão identificar quais as marcas de produtos e serviços foram encontrados dentro da coleta de dados e se esses produtos são de âmbito global. Na quarta etapa, vamos discutir com os alunos em sala de aula, fazendo com que eles entendam que dentro do seu espaço de vivência existe sim diversas influências do global, principalmente no cotidiano deles e no ambiente do bairro, da cidade deles. Na quinta etapa, logo após as discussões em sala de aula, será proposta uma atividade de pesquisa, aos alunos através da internet, jornal, revista, em que eles verificarão a existência desses estabelecimentos locais que estão presentes também no âmbito global. Na sexta etapa, eles irão confeccionar um mapa mundi, especificando um produto ou uma empresa, de preferência do aluno, onde eles vão apresentar onde esse produto se originou, ou empresa se originou, em quais países ele está inserido e se ele está adaptado à cultura local desses países, como foi dado no exemplo da McDonald's. Na sétima e última etapa, eles vão apresentar de forma individual, em dupla, em grupo, de preferência do professor. Pode passar, professora. Esse é um exemplo da atividade. Eles podem desenhar o mapa mundi, ou você pode imprimir só o mapa mundi, para que eles só colhem as imagens e relacionem e façam a legenda, para ficar mais fácil para eles. Ou vocês podem deixar que eles desenhem, eles criem digitalmente, ou etc. Esse é o exemplo, eu trouxe um exemplo que eu expliquei sobre a McDonald's. Eu pesquisei sobre em quais continentes a McDonald's está instalada e quantos restaurantes tem em cada continente. O único continente que não possui unidades é na Antártida. E ele está em maior quantidade na América do Norte, que foi onde ele se originou, nos Estados Unidos, e em segundo lugar na Ásia, que é um dos maiores consumidores também. E dessa forma, vai fazer com que o aluno traga uma marca que ele gosta, uma marca que ele observou na região dele, que ele entenda que está também no âmbito global essa marca. Pode passar, professora. Essa atividade vai possibilitar que os alunos consigam desenvolver de autonomia na construção de conceitos de globalização e mundialização, abrangendo não apenas o local e o global. Eles também vão constituir um passo inicial para a formação de outros conceitos no âmbito do pensamento geográfico, como a cartografia, que eles vão fazer um mapa mundi.
Compreender também, possibilita que o aluno compreenda que o ambiente de convívio pessoal, o cotidiano dele, está intrinsecamente ligado no contexto global também. Vai possibilitar que ele reconheça que o lugar é dinâmico, é diversificado, o resultado da interação de diversas facetas sociais, culturais, econômicas, o que torna o lugar heterogêneo, o local heterogêneo e no âmbito global e local. E vão perceber também as influências globais no seu entorno. Os alunos são capacitados a identificar as variadas manifestações de diversidade em seu bairro ou na escola. Isso os habilita a analisar as mudanças ocorridas em seu ambiente local, possibilitando o entendimento das razões por trás dessas transformações. Pode passar.